Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical e queremos começar com uma pergunta que, em princípio, parece muito simples: quem é Jesus Cristo? Mas eu poderia aprofundar mais, dizer assim: quem é Jesus, o Cristo, para você? Nós podemos responder essa pergunta de várias maneiras. Do ponto de vista religioso, nós vamos dizer que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ok. Mas aí, em que isto muda o seu modo de vida? Você pode ter resposta apreendida através do ensino, tão somente religioso. Você pode ter uma empatia por esse nome, como um grande líder, como uma pessoa do bem que veio ao mundo. Nós poderíamos falar um monte de coisas sobre Jesus Cristo. Aliás, o mundo inteiro fala de Jesus. Jesus ele é muito conhecido no mundo. Agora, de acordo com as Escrituras, aí é outra coisa. Quem é Jesus Cristo? De acordo com as Escrituras. E eu quero voltar ao livro de Hebreus, porque tem um versículo que vai falar de Jesus, da sua essência e das suas conquistas. E qual é a relação que isso tem com a minha espiritualidade e com o meu modo de vida neste mundo. Isto é muito importante, isso é fundamental para momentos difíceis, momentos de crise. Aliás, não é porque nós estamos passando por um momento difícil, todos os momentos são difíceis, viver é difícil. Existe uma síntese que é dito na Bíblia que os dias são maus, sempre os dias são maus, pelo ambiente, pela pecaminosidade humana, por tudo isso. Mas o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando fala que Jesus é Filho de Deus, o que isso te revela? O que isso traz no seu coração de esperança? Qual é a lição disso? Porque parece muito simples, parece até um vício de linguagem. Jesus é o Filho de Deus. Quando diz que Jesus é o Filho de Deus, primeiro quando fala que Jesus, a palavra Jesus significa o Salvador. E quando diz que é Filho de Deus, vai falar da sua união com o Pai, da sua mesma essência com o Pai, da mesma substância com o Pai. Fala do Salvador pré-existente. E esse Salvador pré-existente, da mesma substância do Pai, o Verbo divino, o que ele fez? Como Salvador, ele se humilhou e ele trouxe a sua divindade no nível humano. E esse é um mistério, é alguma coisa extraordinária. Na sua missão terrena, ele trouxe a divindade para compartilhar com nós, pobres mortais. Então, sempre quando eu leio na Bíblia a expressão Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso irmão mais velho, ele tem uma identificação com o Pai na sua divindade e agora, na sua encarnação, quando ele nasce da Virgem Maria, ele se identifica com a nossa natureza mortal. E aí ele faz uma espécie de, não é uma mistura, ele traz o que é dele para nós e ele absorve o que é nosso nele. Ele assumiu a nossa humanidade e ele se humilhou. E aí a gente vê dois momentos na vida de Jesus, na encarnação e na ressurreição. Na encarnação, ele assume, ele se identifica com a minha humanidade.
E na ressurreição, ele nos leva junto para nos identificar com a sua divindade. E o texto que a gente pode ler aqui é em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ele diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que interessante, Jesus, ele era o unigênito do Pai, Filho único, da mesma essência. Quando ele encarna, quando ele nasce, ele assume a nossa natureza, agora ele se torna o primogênito de toda a criação. O que é que isto significa? Que nós estamos incluídos na sua divindade. Ele agora é o nosso irmão mais velho de toda a criação. Toda a criação está sujeita a ele, está ligada a ele, identificada com ele, na sua morte e na sua ressurreição. Então, é isto que significa Jesus, o Filho de Deus, o Salvador eterno, divino, todo-poderoso, que traz essa realidade, esse poder dos céus até aqui na terra. Ele mesmo diz, eu sou das alturas, eu venho lá de cima, para nos levar aonde ele está, no trono, nas alturas. Então, essa palavra é tremenda e fortalece a nossa fé, porque nós temos uma identificação maior. Porque quando eu penso em Jesus, o meu Salvador, que é Filho de Deus, que não é um salvador de Araque inventado pela religião, mas essa é a realidade dos fatos, eu me sinto incluído, eu me sinto identificado com aquele que era, que é e que há de vir, que é todo-poderoso. Esse é Jesus. E a minha resposta não é uma definição, mas é uma relação que eu tenho com ele, que nós temos com ele pela fé, de morte e de ressurreição. Por isso que é a centralidade do Evangelho. Esse Salvador, Jesus, Filho de Deus, que é divino e que é humano na sua encarnação e que manifesta o seu poder de divindade na ressurreição, diz que ele é grande sumo sacerdote. Nós já vimos em outros estudos que o livro de Hebreus trabalha muito a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio de Arão, sobre anjos, sobre Moisés, sobre o templo, o sacrifício, todo o arcabouço, toda a estrutura da religião dos hebreus. Jesus ele se coloca acima e o autor de Hebreus está encorajando que os crentes não desistam dele, porque desistir dele é deixar o maior pelo menor, pelo inferior. Agora, quando diz que ele é o grande sumo sacerdote, está dizendo, em síntese, que ele é o cumprimento da sucessão sacerdotal. Tudo na Bíblia se cumpre em Cristo, por isso que ele é maior. Tudo na Bíblia, profetas, todos os escritos do Velho Testamento, o próprio Jesus diz, tudo se cumpre em mim, por isso que ele é maior, porque tudo era sombra. Tudo era espécie de ai ou de seta que apontava para alguma coisa que fosse definitiva e maior. Era a esperança, a lei e os profetas. E lá na Transfiguração tem a representatividade da lei e dos profetas ratificando que Jesus é maior, porque ele é a concreção de tudo isso, ele é a realização de tudo isto. Por isso que ele é grande. Ele é grande não apenas no aspecto de ser superior aos demais, mas ele é a finalização de tudo aquilo. Tudo na Bíblia são mostragens para chegar num ponto essencial. Jesus é a essência. Jesus é a essência da crença, da religiosidade dos judeus. Tudo se concretizou nele.
Só que os religiosos da época não entenderam isso e o crucificaram. Continuaram com a sombra, continuaram com o inferior, continuaram com as indicações e rejeitaram o essencial, que foi Jesus. E os cristãos que estavam sofrendo nesse primeiro século, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: tenham muito cuidado para procurar uma espiritualidade frouxa, oportunista, que traga benefícios imediatos, porque a nossa fé ela está ligada em alguma coisa muito maior do que apenas benefícios temporários. E essa é a palavra de Hebreus, é isto que ele está dizendo assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Nós temos Jesus como Filho de Deus, que tem a identificação com Deus e tem a identificação comigo e contigo. E ele nos une a Deus nessa ação sacerdotal. Ele é sumo sacerdote para sempre. Ele é a consumação de todas as coisas. Também o versículo está dizendo que esse Jesus, ainda respondendo a pergunta, né? Quem é Jesus? Ele é Filho de Deus. Quem é Jesus? Ele é o grande sumo sacerdote. Quem é Jesus? Aquele que penetrou os céus. Esse é Jesus. Quando fala dessa penetração, como é que é isso? Jesus penetrou os céus. Está dizendo exatamente o quê? Quando ele morre na cruz, teve dois acontecimentos importantes depois disso, que foi a ressurreição e a sua ascensão. Quando ele diz que ele penetrou os céus, está dizendo assim: a ascensão, a ressurreição e a ascensão serviram de degraus, para ele penetrar os céus. Os céus se abrem a partir da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Ele veio de cima. Agora ele não poderia voltar se ele não conquistasse. Foi uma operação de risco? Foi, de certo modo, olhando o aspecto humano. Se Jesus tivesse falhado na cruz, ele não poderia voltar aos céus. Ele ficaria numa condição humana e perdido, como qualquer um de nós. Teria falhado na missão. Quando ele vence a morte, ele ressuscita, agora está habilitado a voltar de onde ele veio. Agora com um detalhe, agora em corpo, a ressurreição do corpo, mostrou as marcas da cruz, e também, além da sua humanidade que penetra os céus, porque como divino ele vai e vem, mas agora ele penetra os céus como um humano vencedor. E o que é importante para nós é que ele nos leva juntos, é que ele não volta sozinho, ele veio só. Os anjos anunciaram, mas ele leva uma multidão daqueles que são dele. Na sua intercessão, a gente já viu isso em outras oportunidades, assim, para que onde eu estou, eles estejam também. E isto quando eu penso em Jesus, eu penso em alguém que abriu o caminho, que deixou o céu aberto e que nos leva junto. Porque se nós estamos identificados, essa é a lógica do Evangelho, na humilhação, na morte e na ressurreição, eu vou continuar identificado com ele na sua ascensão e na sua glorificação, que é o estado final. Jesus, o Filho de Deus, nós já vimos que denota a identificação na nossa humanidade e a nossa humanidade na sua divindade. E ele é o grande sumo sacerdote porque ele é o fim da lei, porque ele é a concretização de tudo, de toda a expectativa messiânica no Velho Testamento. E Jesus, ele quem é Jesus, também nós podemos dizer que é aquele que penetrou os céus,
nós já falamos, já abordamos isto, ele penetrou pela sua ressurreição e ascensão. E quando a gente fala disso, que ele penetrou os céus, você deve perguntar, mas ele não veio de cima? Ele poderia subir e descer a hora que ele bem quisesse. Só tem um detalhe, quando ele penetra os céus, agora ele penetra também na sua natureza humana. E quando ele penetra os céus através da sua ressurreição e ascensão, ele leva consigo não só a nossa identificação, mas leva a nós mesmos. Que aí nós vamos ver quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, para que onde eu estou vocês estejam também. A concepção dos judeus sobre céus, por isso que está no plural, são várias camadas. E a ideia é de que as pessoas serão avaliadas no julgamento, elas serão colocadas em camadas que vai da inferior até a superior. É uma espécie de gradação. Essa é a noção da lei, essa é a noção de julgamento. E o autor de Hebreus, pegando essa ideia, ele diz que Jesus penetrou os céus, ou seja, ele passou por todas as camadas de glória, ele chegou no mais alto, no trono de Deus. Só que tem um detalhe, ele diz que ele nos levaria com ele para colocar no mesmo patamar que ele. Olha que coisa interessante, porque muitas vezes você tem aquela ideia do céu, o céu menor, né? Tem o galardão, que até hoje nunca se teve uma explicação palpável sobre galardão. Galardão são privilégios maiores, são pessoas que estarão mais próximas e outras mais longe de Deus, mesmo que estejam no céu. Jesus ele diz assim, que onde ele estará na sua glória, ele vai nos colocar também. Há uma expressão que a gente costuma usar na teologia, é a expressão tabernacular com Deus. Nós vamos morar na mesma casa que ele. O que ele está dizendo é que nós vamos estar no mesmo lugar onde ele está, ou seja, no mais alto, como filhos, sendo servidos por anjos por toda a eternidade. Nós podemos ver essa expressão quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, ok? Ele também diz que ele foi preparar lugar, ok? Então ele é o nosso bendito Deus que veio até nós para nos resgatar, para nos tirar daqui. Essa é a palavra que ele diz, que na casa do pai dele tem muitas moradas. E ele não está brincando com isso. Isso são realidades espirituais que é pela fé que a gente toma posse de tudo isso. E quais são as lições sobre esse Jesus, o Filho de Deus? Quem é Jesus no aspecto mais espiritual, de relacionamento, de conhecimento? As lições que a gente pode tirar são as seguintes, para a gente concluir. Nós somos um povo identificado com o Filho de Deus na sua divindade, e o Filho de Deus é identificado com a nossa humanidade. Nós temos um laço mediante uma aliança. O nosso conhecimento não é teórico, não é apenas místico, mágico. É um conhecimento colocado pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Nós temos a identificação com a divindade de Cristo. Isso significa que nós somos deuses. Nós temos a influência da divindade de Cristo em nós. Um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição, anelos pela eternidade. A espiritualidade para nós, ela faz todo sentido, todo diferencial. Por isso que quem realmente está identificado com Cristo não tem grandes pretensões nesse mundo, apenas quer amar, quer servir, quer viver da melhor maneira possível, como alguém que está em trânsito, está peregrinando na terra. Essa é a primeira lição, identificação. Se eu estou identificado com Cristo, eu não tenho nada que temer, porque Ele já ressuscitou. E a minha ressurreição é uma questão só de tempo. Isso já é fato, porque isto é promessa, isso é garantia dele. A segunda lição que a gente pode tirar é: nós somos um povo sustentado pelo maior sumo sacerdote, pelo seu sacrifício e pela sua intercessão. Nesse tempo
que nós chamamos de hoje, tempo presente, que é caracterizado por angústia, tribulação, incerteza, dores, dúvida. E existe uma ação intercessória de Cristo e existe um pagamento na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Já foi executado, isso já foi feito e Ele intercede por nós. Nós não estamos soltos. Essa é a lição maravilhosa. Eu posso responder quem é Jesus, não em termos técnicos, teóricos, não na decoreba, mas eu posso dizer com todo temor e santo tremor, Ele é o meu sumo sacerdote, Ele quem cuida de mim, Ele quem abriu o caminho para que eu andasse nele. Ele pavimentou o meu caminhar, a minha estrada. E agora o caminho é reto. Ele atirou os montes e Ele aterrou os abismos. Ele fez um caminho plano e nós apenas andamos por ele. Esse é o meu sumo sacerdote, é definitivo. A minha relação com ele não é via uma religiosidade, não é através de uma investigação, uma tentativa minha. Isso a gente lê no Velho Testamento e toda a Bíblia, a tentativa inútil dos homens querer entrar no Éden sem obter nenhum resultado, porque isto é vedado, eles não podem entrar. Essa é a lição maravilhosa, a segunda lição que eu tiro. Eu não estou à deriva da vida, eu não estou dependendo, com medo, com pavor da morte, do futuro, nada, nada. Até porque Paulo diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, porque Ele é sumo sacerdote para sempre, Ele não é um Deus de improviso, da hora, condicionado às minhas ações ou à falta de ação. Ele é o meu sacerdote para sempre, Ele briga por mim, Ele advoga a minha causa, Ele intercede por mim, para a garantia dEle. Sim, os que me deste, nenhum se perdeu. E essa é a garantia, essa é a certeza do amor dEle. E por último, a última lição que eu quero tirar de quem é Jesus para a nossa vida é que nós somos um povo conduzido aos céus por aquele que pela ressurreição e ascensão conquistou a sua glória, levando para os céus os seus comprados, e nós somos comprados. E aí a gente fica pensando, quanta gente dentro de igreja aflita, perturbada, lançando sorte, desesperada. Quando é um momento da gente olhar para Jesus e se aquietar. Se aquietar não significa acomodação, não significa ser preguiçoso, não significa ser apenas contemplativo. Aquietar significa ser ativo, inteligente. Significa ter uma mente de Cristo, que faz uma leitura diferente do mundo. O mundo se desespera, entra em pânico. E mais do que nunca, meus queridos, o que a gente quer orar nessa manhã é para que a alma esteja voltada para essas realidades, que a gente volte a esses pilares. Quem é Jesus? Não é apenas uma ideia religiosa. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu sacerdote para sempre. Ele é quem providenciou acesso ao Pai. E eu não preciso me estressar com isto. Tem gente que quer fazer carreira solo na espiritualidade. Isto é uma tarefa inglória, eu posso te dizer, isso não vai chegar em lugar nenhum. Quiete, o coração confie no que Ele é, no que Ele fez, no que Ele está fazendo hoje e no que Ele fará no instante final da nossa glorificação. Assim como Ele subiu, nós também subiremos. Que Deus abençoe. Pai querido, tira a aflição da alma dos meus irmãos por apenas contemplar a circunstância, ver que as coisas não estão indo bem. Nós queremos ter um olhar além disto e ver que o Senhor continua intercedendo, cuidando, e Ele está dizendo que nada vai nos atingir. Não é que nós estamos numa bolha, nada vai nos atingir porque a nossa alma já se deslocou para os teus braços e se aquieta em ti. E nada vai nos separar do teu amor. Nós estamos prontos para enfrentar qualquer coisa nessa vida. É claro que meu instinto de preservação vai me livrar da morte. Eu vou fugir de tudo isso. Mas eu não tenho mais esse pavor porque o Senhor na cruz do Calvário já matou,
A morte já prendeu a prisão, já nos libertou para sempre e nos concedeu dons, a capacidade de entender que a espiritualidade não é apenas um bico de fim de semana, é realidade plausível na nossa alma, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.